A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Pastor Antônio Ronaldo aqui, gravando um super vídeo para você. Como estudar corretamente os Salmos de número 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Papel e caneta na sua mão que eu vou lhe ensinar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe. Quando você deixa o like, tá? Você ajuda ao YouTube divulgar esse canal, este conteúdo. Quando você comenta, você está ajudando no engajamento. E quando você compartilha, esse vídeo chega a mais pessoas. E eu quero falar aqui a respeito, dos Salmos de número 23. Lembrando que eu estou aqui, está aparecendo em algum lugar do vídeo aqui, o símbolo do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Ágape, que é uma bênção de Deus na minha vida e na tua vida. Sempre esteja acessando nossos vídeos, que vai ser maravilhoso. Maravilha? Quando nós olhamos para Salmos eles compõem um grupo, uma parte da Bíblia que nós chamamos de livros poéticos, tá? Então toda vez que falar assim livro de Salmos, está relacionado a livros poéticos. Os livros poéticos, eles são fáceis de ler, porém difícil de entender se você não tiver um estudo ampliado, para entender sobre aquele determinado assunto. O que significa a palavra Salmos? Pois bem, a palavra Salmos, ela traduzido significa cânticos piedosos ou música de instrumento de corda. Anote isso aí. A palavra Salmos significa cânticos piedosos ou música de instrumento de corda. Quando nós olhamos para Salmos, tem salmos que são eternizados. Eu vou citar alguns aqui. Salmos 30, verso 5, a parte B do versículo, que diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos 40, verso 1, que vai dizer o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí a gente lembra também do Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós chegamos no amado Salmos 23. Eu costumo dizer o que nas pregações? Se você chegar numa casa de uma pessoa que não é cristã, que não professa a fé cristã, mas ela tem uma Bíblia, geralmente vai estar aberta ali no Salmos 23. Porque se trata de um belíssimo Salmos, que todo mundo, quando abre ali no Salmo 23, fala, gostei dessa palavra. Mas vem cá, quem escreveu o Salmos 23? Aí é que tá, se você quiser anotar, é muito bom. Há uma pequena divergência teológica sobre quem escreveu o livro de Salmos, dos Salmos 23. Por exemplo, tem um grupo que fala que quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Salomão, para homenagear o seu pai, o rei Davi. Já outros acreditam, eu também estou incluído nessa classe, que quem escreveu o Salmo 23 foi o próprio rei Davi. Aí entra mais uma pequena divergência. Aonde e quando ele escreveu estes salmos? Uns falam que ele escreveu este salmo quando ele estava fugindo da presença do rei Saul. Já outros dizem que ele escreveu esses salmos quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, tá? O autor deste salmo, como eu acredito ser Davi. Davi, irmão, ele era herdeiro da promessa de Cristo. Por que ele era herdeiro da promessa de Cristo? Porque ele era descendente direto de Abraão. Quando você olha na genealogia de Cristo, que se conta no livro de Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 16, você vai ver que a primeira classe, os primeiros 14 nomes da genealogia de Cristo, o 14º da genealogia é o rei Davi. Ou seja, Davi era herdeiro da promessa de Abraão. E o que é Abraão? O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Então Davi era herdeiro disso aqui. E quem é herdeiro não tem para onde correr da promessa que Deus tem. Então bora para esse salmo maravilhoso. Salmos 23, verso 1, diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem fala isso aqui já tinha duas coisas em mente. Primeira coisa, Deus é Senhor. Segunda coisa, Ele também é pastor. E o bom pastor, ele cuida, Ele cuida da ovelha. Exemplo. O que é um pastor? Um pastor verdadeiro, que existem os falsos pastores. O apóstolo Paulo, ele vai escrever, ao seu filho Timóteo, o perfil de um verdadeiro pastor.
eu vou falar aqui para vocês qual que tem que ser o perfil de um pastor. O perfil de um pastor, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso e de torpe ganância. Ele tem que ser moderado, não contendeiro, não avarento, governa bem sua própria casa, não orgulhoso e dar bom testemunho. Essas tem que ser, esse tem que ser o perfil de um bom pastor. Agora eu quero falar para você as qualidades. Aqui foi só o perfil. Vamos para as qualidades que um verdadeiro pastor tem que ter. Ele tem que ter caridade, ele tem que ter fé, boa consciência, ele tem que ser seguidor da palavra da fé, ele tem que saber a boa doutrina, ele tem que ser um exemplo dos fiéis, ele tem que ter persistência na leitura bíblica, ele tem que saber exortar e ensinar, ele não despreza os dons de Deus. Outra coisa, ele tem cuidado pessoal e doutrinário, ele é imparcial, ele é puro, não anda com corruptos, ele é piedoso, homem de Deus, bom soldado, aprovado de Deus. Tem mais coisa: foge dos desejos da mocidade, sabe pregar e repreender, sóbrio em tudo, sofredor das aflições e faz a obra de um evangelista. Isso tudo aqui um pastor tem que ser. E Davi sabia disso. E Davi sabia disso porque ele era pastor. E ele sabia que Deus tinha todas essas qualidades. Então o que Davi estava dizendo aqui? Eu posso estar esquecido do meu pai, dos meus irmãos, de todo mundo, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos para o verso 2. Salmos 23, verso 2. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Vamos ver isso aqui? Primeira coisa, verdes pastos. Quando se fala de verdes pastos, fala de um lugar de abundância, prosperidade. Se você pegar um pasto verde e um pasto seco, você vê que o verde trata de abundância. Ou seja, Davi estava dizendo que mesmo sozinho, Deus conduzia ele a lugar de abundância, a lugar de prosperidade da parte de Deus. Outra coisa, me conduz ao lado das águas tranquilas. Aqui tem um segredo muito importante. As ovelhas, irmãos, elas se assustam com facilidade. Por exemplo, uma ovelha, ela consegue se assustar com o reflexo dela na água. Então é cuidado de um pastor conduzir as ovelhas onde tem água tranquila, sem ser aquela água que fica balançando, para a ovelha poder beber água até saciar sua sede sem se assustar. Agora, trazendo isso para nós, o que significa? Significa que nós somos ovelhas e ovelha se assusta. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de viver coisa nova, a gente tem medo de viver altos padrões que Deus tem pra gente. Então Deus faz o quê? Acalma-nos, Ele nos conduz à água de descanso. Deus fala assim: não, você pode, você vai para cima, porque eu estou te conduzindo no caminho certo. Era isso que Davi ele estava querendo escrever aqui. Continuando, Salmos 23, versículo de número 3, vai dizer assim: refrigera minha alma, guia-me no caminho da justiça pelo amor do teu nome. Vamos analisar isso aqui? O que é isso? Refrigera minha alma. O que é refrigerar a alma? Tem muitas das vezes que você passa por muita luta no teu dia a dia. Às vezes você é perseguido no trabalho, às vezes você é perseguido dentro de casa, às vezes você vive confronto com o vizinho, alguém vem te afrontar e a sua alma ela fica em uma grande tribulação. Você entra na igreja atribulado, você entra na igreja precisando de uma palavra, precisando de um conforto. É nessa hora que vê o refrigério da parte de Deus. Às vezes a igreja está lotada, mas parece que só você está no culto, porque a palavra é para você, você sente o hino falando com você, uma saudação falando com você. Que é isso? É Deus refrigerando tua alma, é Deus falando: filho, independente da tua luta, da tua prova, eu estou aqui, eu te pego pela mão, eu refrigero a tua alma, eu vou te conduzir para um novo nível. Você entendeu? É isso é o refrigério. Guia-me no caminho da justiça por amor de teu nome. O que é justiça de Deus? Vamos lá, Salmos de número 1,
verso 1 em diante vai dizer assim, ó: abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não fica no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a Bíblia, e nela medita de dia e de noite. O que é isso? É andar em justiça com Deus. E o homem ou a mulher que anda em justiça com Deus, a vida dele é o quê? Bênção. É ser abençoado. Vamos lá, Salmos 23, verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá, vamos analisar isso aqui, vale da sombra da morte. Segundo o estudo do pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, arqueologia, eu achei muito interessante a prerrogativa que ele usou. Exemplo, os pastores do Oriente Médio, eles saem muito cedo com as suas ovelhas e voltam muito tarde. E quando eles voltam, tem lugares tão perigosos que esses lugares são chamados de Vale da Sombra da Morte, onde uma ovelha pode cair, se machucar ou até perder a própria vida. Então, nesse momento, sem contar que nesses lugares chamados Vale da Sombra da Morte tem o perigo também de predadores arrebatar a ovelha. Por isso que o pastor anda preparado, ele anda com um cão de guarda, que é o cachorro, e ele anda com uma vara e com um cajado. Qual a função da vara? A vara serve de arma, porque a ovelha é um animal indefeso. A ovelha ela não sabe brigar, ela não tem arma de briga, né? Então o que acontece? Quando o pastor via um predador vindo, ele tomava a frente do rebanho e com a vara pelejava juntamente com o cão que ele andava, com o cachorro que ele andava, para defender o rebanho das ovelhas. Entendeu? Então, a função da vara é o quê? É o pastor pelejar pelas ovelhas, tá? E que predadores são esses? Exemplo, a Bíblia diz que quando Davi ele foi enfrentar o Golias, o rei Saul não queria deixar, porque Davi era muito jovem, o Golias era um camarada bem mais alto, forte, preparado para a batalha, e Davi vai dizer o que? Olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha o urso, eu matava o urso, vinha o leão, eu matava o leão. Ou seja, eu estou preparado por Deus para essa batalha. Então nós vemos que os inimigos, né, que vinham tentar arrebatar a ovelha, era um urso, era um leão, dependendo do lugar onde estivesse, um coiote. Então o pastor usava o quê? A vara. Mas também tinha o cajado. Qual a função do cajado? O cajado na Bíblia simboliza autoridade. O cajado, ele tinha duas funções muito importantes para o pastor. Primeira função, ele corrigia uma ovelha rebelde. A ovelha não queria andar junto com as outras, ficava dando marrada nas outras, ia lá e castigava com o cajado. Fica quieta, tá? Outra coisa, a ponta do cajado ela é encurvada, estilo o braço de uma sombrinha, né? De um guarda-chuva. Por quê? Quando a ovelha, que elas costumam andar em fileiras, quando uma se desviava da fileira, o pastor pegava com a ponta do cajado e pegava no pescoço da ovelha e trazia de volta, tá? Essa era uma das funções. Segunda função e muito importante, quando a ovelha dava cria, muitas das vezes ela deixava o borreguinho no canto e ia pastar em outro canto. E o que o pastor fazia? Se o pastor pegar aquele borreguinho com a mão e levar para a ovelha, ela vai enjeitá-lo para o resto da vida. Ela não vai considerar como filho dela, né? Por quê? Porque ela vai sentir o cheiro do pastor. Então o pastor pega o cajado com a ponta encurvada, pega cuidadosamente o borreguinho e conduz até a ovelha. Quando a ovelha cheirar, ela não vai sentir o cheiro do pastor. Ela vai sentir o cheiro da própria ovelha. Porque ali o cajado, né, ele tem a função de proteger ali, vai estar com o cheirinho da ovelha, tá? Então são funções muito nobres do cajado. E o pastor, ele tem que ter um cajado, tá? Ele tem que ter um cajado. E isso era muito interessante. Então, o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo assim: eu não me preocupo. Por quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai me proteger com a vara. E se eu me desviar, Ele vai me puxar com o cajado e vai me corrigir com o cajado. Eu serei consolado, tá? Então se Deus um dia corrigir você na palavra, na pregação, ou usar o pastor para falar com você, não fique constrangido. A Bíblia diz o quê? Eu repreendo aquelas a qual eu amo. A repreensão é uma forma de Deus falar que Ele ama, tá? Salmos 23, verso 5 vai dizer assim: prepara-me uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Aqui eu vou simplificar. Tem uma mesa preparada para você.
tem um lugar de bênção preparado para você. Deus tem uma missão para você e essa missão gera uma recompensa. A recompensa é só sua. Ninguém vai tomar à tua frente. A Bíblia diz o quê? Que Samuel falou assim: acabou teus mancebos? O Jessé falou: não, tem um mais pequeno, ele está pastando, ele está cuidando das ovelhas. Chama ele. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Então tem uma mesa preparada que é só tua. Ninguém vai sentar no teu lugar. Agora depende de você. Depende de você dar o teu melhor. Outra coisa, além da mesa tem a unção. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Unção, irmão, é coisa linda. É sinal de que Deus está colocando você no novo nível. Ele está subindo de nível. Ele está capacitando você para algo maior. Então a unção, ela é tudo na vida de quem quer realmente algo com Deus. Vamos encerrar aqui. Salmos 23, verso 6 diz o quê? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Primeira coisa, bondade e misericórdia. Bondade de Deus é o quê? Amor de Deus, serviço de Deus ao teu favor, a caridade de Deus para você. A misericórdia de Deus é o quê? É a confiança e o perdão de Deus. Então Davi estava dizendo o seguinte: enquanto eu viver nessa terra, o amor de Deus, o serviço de Deus, a caridade de Deus e também a confiança e o perdão de Deus estarão comigo. E quando eu morrer, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Resumindo, o que Deus tem para mim e para você é vida eterna. Você entendeu? É vida eterna. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de como estudar corretamente o Salmo 23. Comenta, compartilha, deixa o like. Deus abençoe.